Bem-vindos ao nosso estudo bíblico. E hoje vamos explorar os eventos cruciais da morte e ressurreição de Jesus Cristo, conforme é relatado na Bíblia Sagrada. Na noite antes de sua crucificação, Jesus celebrou a Páscoa com seus discípulos na última ceia. Ele instituiu a Eucaristia, dizendo: "Este é meu corpo, este é meu sangue", em Mateus capítulo 26, versículo 26 a 28. Jesus também lavou os pés dos discípulos, ensinando-lhes sobre humildade e serviço, em João capítulo 13, versículo 1 ao 17. Após a ceia, Jesus foi com seus discípulos ao jardim de Getsêmani para orar. Angustiado, ele pediu a Deus que afastasse aquele cálice de sofrimento, mas submeteu-se à vontade do Pai, conforme descrito em Mateus, capítulo 26, versículo 36 a 46. Enquanto Jesus orava, seus discípulos dormiam, incapazes de vigiar com ele. No Getsêmani, Judas Iscariote chegou com uma multidão armada e traiu Jesus com um beijo. Jesus foi preso e levado ao sumo sacerdote, onde enfrentou falsas acusações e agressões físicas, conforme descrito em Mateus, capítulo 26, versículo 47 a 56. Jesus foi levado a Sinédrio, onde os líderes religiosos o acusaram de blasfêmia. Posteriormente, ele foi apresentado a Pôncio Pilatos, o governador romano, que, apesar de não encontrar culpa em Jesus, cedeu à pressão da multidão e ordenou sua crucificação, conforme descrito em capítulo 26, versículos 57 a 68. Em João, capítulo 18, versículo 28 ao 40. Jesus foi condenado à morte por crucificação. Ele carregou sua cruz até a Gólgota, onde foi crucificado entre dois ladrões. Suas últimas palavras na cruz incluem: "Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem", e está consumado, conforme descrito em Lucas, capítulo 23, versículo 34, e em João, capítulo 19, versículo 30. Jesus entregou seu espírito e morreu, conforme descrito em Mateus, capítulo 27, versículo 45 a 50. Após sua morte, José de Arimateia, um discípulo de Jesus, pediu a Pilatos o corpo de Jesus. Ele envolveu o corpo em um lençol limpo e o colocou em um túmulo novo, esculpido na rocha. Uma grande pedra foi rolada para fechar a entrada do túmulo, conforme descrito em Mateus, capítulo 27, versículos 57 a 60. No terceiro dia, ao amanhecer, Maria Madalena e outras mulheres foram ao túmulo e encontraram a pedra removida. Um anjo lhe disse: "Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito", conforme descrito em Mateus, capítulo 28, versículo 1 ao 6. Jesus apareceu a Maria Madalena e mais tarde aos seus discípulos, confirmando a sua ressurreição, conforme descrito em João, capítulo 20, versículo 11 ao 18. Jesus apareceu várias vezes aos seus discípulos após sua ressurreição, fortalecendo-lhes a fé e dando instruções sobre a missão futura. Ele apareceu a 2 discípulos no caminho para Emaús, a Tomé, que duvidava, e a muitos outros, conforme descrito em Lucas, capítulo 24, versículo 13 ao 35, e em João, capítulo 20, versículo 24 a 29. Antes de ascender ao céu, Jesus deu aos seus discípulos a grande comissão: "Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo", conforme descrito em Mateus, capítulo 28, versículo 19 ao 20. 40 dias após a sua ressurreição, ele ascendeu ao céu, prometendo voltar, conforme descrito em Atos, capítulo 1, versículo 9 ao 11. A morte e a ressurreição de Jesus são os fundamentos da fé cristã.
oferecendo a esperança da vida eterna. Obrigado por assistir. Inscreva-se em nosso canal para mais estudos bíblicos e compartilhe suas reflexões nos comentários conosco. E até a próxima.